Boa tarde. Vamos iniciar aqui o Fujo do Nabo para P2. O conteúdo da P2 ele é essencialmente estruturas de dados. Diferentemente da P1, que era pouco conteudista, a P2 já é bem mais conteudista. Por um lado, isso é bom, porque na P1 era necessário ter um certo traquejo maior. Aqui eu acho que não. Então, por isso, muita gente acha que a segunda prova é mais fácil que a primeira. Bom, vamos começar. Eu vou abordar aqui os temas de pilhas, filas, listas ligadas, árvores, heap e hash. Vou começar com pilhas e filas. Vou tentar passar meio rápido por isso, porque são estruturas de dados bem simples e que são muito importantes, mas que é difícil de cair uma questão na prova só delas, assim, sozinhas. Então, pilhas e filas são duas estruturas de dados lineares, ou seja, é uma lista, né? Basicamente, o que muda entre elas é a política de entrada e saída. No caso de uma pilha, a política é last in, first out. O último a entrar é o primeiro a sair. E no caso da fila, é o contrário. É o first in, first out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Bom, a analogia, né, do nome é pilha, uma pilha de livros. Você coloca um livro em cima do outro e você geralmente tira o último livro, é o que você colocou, é o que está no topo, e você geralmente tira o livro que está no topo. Já no caso da fila, é como se fosse uma fila de pessoas mesmo, um mercado. A primeira pessoa a entrar na fila, ela sai primeiro. E a última pessoa, a que ficou para trás, que entrou por último, ela tem que esperar todo mundo sair primeiro, para ela poder sair. Uma pilha tem um método push, pop, top, ou pick e isEmpty. Push bota um elemento no topo da pilha, pop tira um elemento do topo da pilha, top ou pick olha ou obtém um elemento do topo da pilha sem tirar esse elemento. E isEmpty verifica se a pilha está vazia. No caso de uma fila, tem os métodos enqueue, dequeue, front ou pick e isEmpty. Enqueue coloca um elemento no final da fila. Dequeue tira um elemento do começo da fila, da frente da fila, né? isEmpty verifica se a fila está vazia. Front ou pick olha o elemento mais antigo da fila, né? Olha o elemento que está na frente da fila, sem retirar esse elemento. E aí a gente tem filas circulares, que é um tipo especial de fila. No caso aqui, a fila do exercício, quer dizer, a implementação aqui é feita com lista de Python, que é um vetor dinâmico que eu consigo mudar o tamanho dele em tempo de execução. Então, se eu quiser adicionar um elemento na fila, eu uso fila.append. Eu estou modificando o tamanho dessa fila dessa lista em tempo real. Eu posso não querer isso, então eu tenho as filas circulares, que é basicamente um array pré-alocado. Então eu pré-aloco N espaços na memória. E a questão é, eu tenho duas variáveis, que é o self.frente e self.trás, que eles são o índice. Eles dizem o índice que fala onde está o elemento mais antigo da fila, no caso o self.frente, ele vai apontar para qual que está o elemento mais antigo, e o self.trás é qual que onde está atrás da fila, né? Ou seja, se eu quiser adicionar um elemento na fila, onde eu vou colocar esse elemento. E a ideia é que ela é circular, por quê? Porque eu vou colocando os elementos na fila, e quando eu chego no final, eu dou a volta. Eu começo a colocar em trás. Então, vou pegar um exemplo de uma fila circular de três elementos. Então, eu coloco 1, 2, 3. E aí eu tiro 1. E agora o 4 eu vou colocar o quê? Eu vou colocar atrás, no elemento 0. Então, eu vou ter 4, 1, 4, 2, 3. Essa que é a ideia da fila circular. Uma aplicação disso seria, por exemplo, estamos embarcados e tudo mais, você quer ter uma leitura de sensor, você quer manter as últimas N leituras de um sensor, você pode implementar uma fila circular que ela sobrescreve os elementos mais antigos,
E aí você sempre tem as N leituras mais recentes de um sensor armazenadas nessa fila circular, por exemplo. Aqui tem uma aplicação de pilha clássica, que é da notação polonesa inversa, mas eu vou deixar aqui de curiosidade, eu não vou entrar em detalhe nisso para ganhar tempo. Tem muita coisa para falar ainda. Listas ligadas. Listas ligadas também são uma estrutura de dados linear, eu tenho um elemento após o outro. A diferença é que esses elementos eles não são contíguos na memória. Em vez disso, eu tenho um conjunto de nós, que são os elementos de uma lista ligada. Né? O que é um nó? O nó é uma classe, uma estrutura de dados, que contém um valor e uma referência, um ponteiro para o próximo nó da lista ligada. Então, a ideia é imaginar um monte de nós, onde um está apontando para o nó seguinte. A vantagem disso, em vez de ter um arrayzão, é que operações de inserção e remoção, principalmente de inserção e remoção, no começo, ela é constante. Que é diferente de um array. Se eu adiciono um elemento, qualquer elemento de um array, eu preciso achar na memória um novo endereço para colocar esse array, essa lista no caso, e copiar toda a lista anterior para esse novo endereço. Enfim, isso tem complexidade N. Geralmente a gente tem a classe nó, que ela tem o dado e o próximo, né? E a classe lista ligada, que ela tem os métodos e uma referência aqui pro head, que seria o primeiro nó da lista ligada, que é o nó raiz, assim, que é um nó que ninguém aponta para ele só aponta para as outras pessoas. Ele seria o primeiro. Eu vou passar já para um... também tem listas duplamente ligadas, que são listas ligadas em que eu tenho que o nó aponta não só para frente, como para o anterior também. Mas aí, basicamente, isso facilita algumas das operações aqui. Mas não muda muita coisa, não. E facilita as operações, só que tem um custo, um overhead maior, né? Porque cada nó armazena esse cara a mais aqui. Então gasta mais memória. Vou passar para o primeiro exercício, que é o exercício 3 da P2 de 2023. Esse exercício é o seguinte, é uma função que recebe uma lista ligada, na verdade ela recebe o nó raiz da lista ligada, uma lista ligada de inteiros, e você precisa transformar essa lista ligada da seguinte maneira. Você precisa fazer com que todos os ímpares fiquem no começo e todos os pares no final, só que sem alterar a ordem entre os ímpares e os pares. Então, no caso aqui, a gente tem os pares 4, 6, 2. Eles vão ficar no final nessa ordem, 4, 6, 2. E os ímpares, a gente tem os ímpares 3, 1, 3. Eles vão ficar nessa ordem, só que no começo, 3, 1, 3. A gente tem que fazer isso com complexidade linear. Qual que é a ideia? A ideia é ir criando, a gente ir percorrendo essa lista ligada original e ir criando, simultaneamente, duas listas ligadas. Uma lista ligada de ímpares e uma lista ligada de pares. E no final a gente conecta a lista de ímpares com a lista de pares. Então aqui começa a função. Primeiro eu checo, né, o óbvio. Se a raiz não é none, se a raiz ela existe. Bom, se ela não existir, eu só retorno a raiz, não há nada a ser feito. Vida que segue. Beleza. Do contrário, né? Se a raiz existe, o que eu faço? Eu vou criar essa variável imparhead, impartail, parhead, partail. Quem são esses caras? Eles são o primeiro elemento e o último elemento, respectivamente, dessas listas ligadas que eu vou criar de ímpares e de pares. Eu vou criar essa variável current, que é a variável que eu vou utilizar para ir percorrendo a lista ligada original. Que eu faço? Primeiro eu faço o próximo nó. Ele é o current.n, é o next. Então, por exemplo, eu comecei aqui no 4. Próximo nó vai ser igual a 3. E aí eu faço current.n é igual a none.
O motivo para eu fazer isso eu vou explicar depois. Aí, legal. Aí o que eu faço? Primeiro eu verifico, ó, se o valor do current é um número ímpar. Se ele for um número ímpar e ímpar-head é igual a none, eu vou entrar nessa condição aqui. Essa condição aqui, ela só acontece quando eu encontro o primeiro número ímpar. Quando eu encontro o primeiro número ímpar, ímpar-head é igual a none, então eu preciso atualizar o ímpar-head. Aí o que eu faço? Eu faço que o primeiro número ímpar é igual ao current e o último número ímpar também é igual ao current, porque nesse caso é meio óbvio, tem uma lista ligada de um elemento só, ou a cabeça é igual à cauda. Do contrário, né, se eu já tenho alguns números ímpares na lista ligada, por exemplo, vamos supor no caso em que eu encontro aqui o número 1 aqui na minha lista ligada. Então, nesse caso aqui, eu teria meu ímpar tail aqui, ele é igual a o 3, que é o tail anterior, que era o último número ímpar que eu tinha encontrado antes de eu encontrar o número 1, que é um novo número ímpar. Então, o que eu faço? Eu faço esse cara apontar para 1, então eu faço ímpar tail.n igual a current, e agora eu atualizo quem que é o tail, né? Quem que é o último elemento? O último elemento é igual ao current, que é igual ao 1. De novo, vamos pegar agora o exemplo em que eu encontrei aqui o 3. Aí nesse caso, o meu ímpar tail é igual a 1. Aí o que eu faço aqui? Ímpar tail.n é igual a current. Então eu vou fazer o 1 apontar para o 3. E eu falo, olha, quem que é meu ímpar tail agora? Quem que é meu último ímpar que eu encontrei? É igual ao 3. Então eu faço ímpar tail é igual a current. Para o par é a mesmíssima coisa. Quando eu acho o primeiro par, eu inicializo, né, o par head e o par tail. Do contrário, eu vou simplesmente atualizando o par tail e o par tail da mesma maneira que eu estava fazendo antes, para o número ímpar. É análogo. Dessa maneira, eu estou basicamente construindo duas listas ligadas, uma de ímpares e uma de pares. E ao final, no final, eu verifico se eu encontrei um número ímpar, né? Se eu não encontrei um número ímpar, eu retorno o par head. Que no caso, se eu não encontro número ímpar, seria no caso que eu tenho uma lista só de números pares. Aí não acontece nada, basicamente. Vou estar retornando a mesma lista. Do contrário, eu faço, olha, o ímpar tail.n é igual a par head, ou seja, eu estou ligando esse cara aqui com esse cara aqui, ou seja, o último ímpar tail com o início do head. E eu retorno o ímpar head, que seria esse primeiro cara aqui. O motivo que eu faço current.none aqui no começo é porque se eu não faço isso, posso acontecer de ter eu acabo sem querer fazendo criando um círculo, fazendo um node apontar para o outro, que aponta para o outro, que aponta para o outro, que aponta para o cara do começo, em algumas situações, e aí o algoritmo nunca retorna. Por isso que eu meio que limpo esse current.n igual a none aqui, para não acontecer esse tipo de problema. Ok. Bom, vamos seguir. Árvore. A árvore é uma espécie de generalização de uma lista ligada. Enquanto uma lista ligada eu tenho um nó com um valor e um filho, né? E um nó seguinte, um next. Numa árvore eu tenho um valor e uma lista de filhos, uma lista de next. Então, basicamente, essa a grande diferença. Enquanto aqui numa lista ligada eu teria, sei lá, por exemplo, A, B, D, E. Então, A aponta para B, que aponta para D, aponta para E. Aqui no caso, eu tenho o do A, ele não apenas tem uma referência para B, como para C também. Aqui tem um monte de terminologia de árvore. Bom, eu vou focar no básico. Pai e filho, né? Intuitivamente. A é pai de B, B é filho de A. Eu tenho a profundidade da árvore, que é
a distância do nó mais profundo, no nível mais baixo, até A, sendo que o nível é o número de arestas desse cara até o último cara. O grau de uma árvore é o número de filhos que o grau de um nó é o número de filhos que um nó tem. O nível de uma árvore é composto por todos aqueles elementos que estão à mesma altura da raiz. A altura é o número de arestas, né? Entre esse nó e a raiz. Bom, a gente tem árvores genéricas, que são árvores de grau N, ou seja, cada nó pode ter até N filhos. Árvores binárias, que a gente vai focar mais, que são árvores de grau 2, cada nó pode ter no máximo 2 filhos. Árvores ternárias são árvores de grau 3, em que cada nó pode ter no máximo 3 filhos. Vamos focar em árvores binárias. Em caso de árvores binárias, a gente tem algumas operações interessantes. A primeira delas é como a gente percorre uma árvore binária. A gente pode percorrer uma árvore binária em profundidade ou em largura. Percorrer significa chegar num nó e realizar uma operação sobre esse nó. Então, eu acho que é mais fácil mostrar, no caso das de profundidade, o que acontece. Eu tenho pré-ordem, em que eu chego na raiz, eu realizo a operação sobre a raiz, vou para o nó esquerdo, realizo as operações sobre o que está na esquerda, vou para o nó direito, realizo as operações sobre o que está na direita. Já em ordem, eu faço esquerda, raiz, direita, e pós-ordem, esquerda, direita, raiz. Então, por exemplo, no caso em que a operação ela é print, o pré-ordem faria o quê? Eu começo na raiz, por exemplo. Aliás, eu começo na raiz, né? Aí, eu printo o valor da raiz. Aí, eu vou pro cara da esquerda, o filho da esquerda. Eu printaria o valor do filho da esquerda e iria pro cara da esquerda de novo. Printaria o valor do cara da esquerda e iria pro cara da esquerda de novo, até chegar num nó que não tem filho para a esquerda. E aí, nesse caso, eu voltaria e começaria a ir para a direita. Ia printando as coisas da direita e seguindo esse padrão. Acho que é mais fácil. Aqui, ó. Tem essa árvorezinha simples: 10, 5, 15, 2, 7. Como que fica numa busca pré-ordem? Eu começo na raiz. Eu vou printar 10. Eu vou para a esquerda. Eu printo 5. Vou para a esquerda. Printo 2. Aí eu começo a voltar. Vou para a direita. Printo 7. Volto. Vou para a direita. Printo 15. Então, o output seria 10, 5, 2, 7, 15. Ou seja, eu visito esse cara, visito a raiz, visito a esquerda, visito a esquerda, visito a direita, visito a direita. Aqui. Agora, em ordem. Em ordem, como é que seria? Eu visitei esse cara, depois eu visitei esse cara, visitei o 2, printo 2, volto, printo 5, printo 7, volto, printo 10, printo 15. Ou seja, eu vou mais para a esquerda que eu consigo possível. Depois eu realizo a operação sobre esse elemento mais à esquerda, vou voltando, volto, realizo a operação sobre o pai e vou para a direita. Bom, agora que a gente já falou sobre travessia, a gente deveria falar sobre a aplicação de código Huffman, mas tem um exercício, eu vou voltar nisso depois. Vamos para o que mais importante. Árvores binárias de busca. São árvores binárias, ou seja, árvores de grau 2, em que cada nó pode ter no máximo 2 filhos, que elas têm a seguinte propriedade. Todos os descendentes à esquerda de um nó são menores que esse nó. Todos os descendentes à direita de um nó são maiores que esse cara. Essa é a propriedade de uma árvore binária. E essa propriedade permite de ter complexidade média de busca e inserção de O log N. Que é intuitivo, né? Se você tem uma árvore cheia, o que é uma árvore cheia? É uma árvore em que
todas as folhas estão no mesmo nível, no último nível, ou seja, se eu tenho um nó que ele não tem filo, ele está lá embaixo, ele não está em cima, em algum lugar. Se eu tenho uma árvore cheia, se eu quero encontrar um elemento nessa árvore, o que eu faço? Vamos supor que eu tenho uma árvore com 64 elementos. Eu estou lá no topo. Eu quero achar um cara, sei lá, um valor. E se esse cara é maior que a raiz, eu vou pra direita. Aí eu olho o filo da direita. Se esse cara é maior, eu vou pra direita. Senão eu vou pra esquerda, direita, esquerda. E eu vou fazer isso só 6 vezes. Eu já tô lá embaixo. Porque a cada nível eu tô dobrando o número de elementos eu dobro o número de elementos, né? Então, é isso. Essa intuição. Aqui está mostrada a implementação de como se insere, como se busca. Agora, o problema de árvores binárias de busca... antes de eu falar isso. Inserção e deleção... inserção e busca é tranquilo. Problema, deleção. Se eu quero deletar um nó de uma árvore e esse nó tem 2 filhos, eu não posso só deletar eles. Por quê? Porque eu preciso manter a propriedade da árvore binária de que todo mundo para a esquerda é menor, todo mundo para a direita é maior. Então o que eu faço? Eu quero deletar um nó. Eu vou achar o menor nó que é maior que esse cara, que é o que eu quero deletar. Então eu vou olhar para a direita e eu vou achar o menor cara que está à direita do nó que eu quero deletar. E aí o que eu faço é botar esse sucessor que a gente chama, que é o menor elemento maior que o nó que eu quero retirar, eu coloco ele na posição do nó que eu vou retirar. É basicamente essa a operação. É assim que se deleta um nó de uma árvore binária de busca. Isso é para o caso mais complicado, onde eu tenho dois filhos. Para os casos mais simples, onde o nó que eu quero deletar, ele é uma folha, não preciso fazer nada, eu só deleto. E no caso que o nó que eu quero deletar só tem um filho, também é tranquilo, eu não preciso pensar em fazer nada. Basicamente eu vou ligar o filho desse nó que eu quero deletar ao pai do nó que eu quero deletar, né? Essencialmente é essa a operação. Mas qual que é o problema de árvores binárias simples? Ela pode ficar desbalanceada. Ou seja, por exemplo, se eu adiciono os elementos da seguinte ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, basicamente eu vou ter uma lista ligada. Se eu vou ter todos os nós para a esquerda vão estar vazios e todos os nós para a direita vão estar apontando para um cara. Então, a operação de busca, nesse caso, deixa de ser log n e passa a ser n. Esse é o problema. Então, aí para isso que existe a tal da árvore AVL, que é uma árvore que ela impõe a seguinte restrição. A altura do ramo da esquerda só pode ser no máximo uma unidade maior que a altura do ramo da direita. Não mais do que isso. E o contrário, a altura do ramo da direita também, ela pode ser no máximo uma unidade maior do que a altura do ramo da esquerda. Quando eu insiro um elemento ou deleto um elemento e isso se altera, eu preciso rebalancear essa árvore, e a gente faz isso utilizando operações de rotação, que chama. Então, primeiro, o que é o tal do fator de balanceamento? É a altura, como eu falei, da subárvore esquerda menos a altura da subárvore à direita. Acho que eu vou pegar esse exemplo aqui, né? Que ele vamos por exemplo, que fica mais fácil de entender o que está acontecendo. Olha, eu tenho aqui o elemento Z. Qual que é a altura da subárvore da direita de Z? É 1. Eu tenho aqui o 1. E qual que é a altura da subárvore da esquerda de Z? Eu tenho 1, 2, 3. Ou seja, a diferença entre as alturas é maior do que 1. É de 2. Então, nesse caso, o que eu preciso fazer? Né? No caso em que
um novo nó é inserido na subárvore esquerda do filo esquerdo do nó desbalanceado, eu faço o que a gente chama de rotação simples à direita. Ou seja, eu faço essa operação aqui. Eu faço o nó Y subir. Faço o Y agora apontar para Z e o Z apontar para T3. É uma ideia de rotação mesmo. Por quê? Uma rotação no sentido à direita, porque seria uma rotação no sentido horário. Como se estivesse pegando o Z e rotacionando ele aqui para baixo. E jogando o Y para cima. Então essa que é a ideia da rotação simples à direita. Então eu tinha essa árvore aqui. Eu joguei o Y para cima. Fiz o Y apontar para Z. E o Z apontar para esse T3 aqui. Que era esse cara que estava sobrando. Um caso parecido, né, que eu adiciono um filo na direita, eu adiciono um nó na subárvore direita do filo direito do nó desbalanceado. Então aqui é uma rotação à esquerda, porque é uma rotação no sentido anti-horário, como se estivesse rotacionando aqui. Eu boto o Z aqui para baixo, o Y para cima, e eu faço o Z apontar para T2. Dessa maneira aqui. Essa que é a ideia da rotação simples à esquerda. Agora aqui é um pouquinho mais complicado, né? Que é quando eu adiciono um nó na subárvore da direita, aqui, do filo da esquerda. O que eu preciso fazer? Eu primeiro rotaciono para a esquerda em Y e depois eu rotaciono para a direita em Z. Então, primeira rotação, estado intermediário, a rotação à esquerda em Y. Então, eu faço o X sobe aqui para o lugar do Y. Também o X sobe aqui para o lugar do Y e o Y aponta para T2. Aí agora eu tô aqui no mesmo estágio que eu estava aqui em cima, né, quando eu tinha fazendo uma rotação simples à direita. E aí eu simplesmente faço uma rotação à direita. Eu pego aqui o valor de X, boto o valor de Z no lugar de X, faço X apontar para Z e Z apontar para T3. É isso. E aqui, o último caso, ele é o caso em que eu adiciono no filo da esquerda do filo da direita um novo nó. E aí eu faço o contrário. Primeiro eu faço uma rotação para a direita e depois para a esquerda. A mesma ideia, é análogo. A vantagem disso é que eu garanto que as operações de busca, de deleção e tudo mais vão ser O log N. Aqui tem a implementação da classe AVL. Não vou passar por isso. Vou para o primeiro exercício de árvore, que é um exercício de código Huffman. Qual que é o negócio aqui, né? Ele fala que tem um adaptador, blá 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 blá, que divide a tela em 64.000 pontos. E cada um ponto pode ter até 4 cores. Uma correção trivial, né? Eu sei que eu teria 2 bits para cada cor. Eu teria 128.000 bits ao todo. E ele pede para a gente achar uma codificação mais eficiente. Então, assim, em vez de, por exemplo, preto é igual a 00, branco é igual a 01, verde é igual a 0 e vermelho é igual a 1, em vez de fazer isso, que seria a codificação trivial com 2 bits, que ia tomar 128.000 bits na tela, por tela, a gente vai utilizar a codificação Huffman para isso. Como que funciona a codificação Huffman? A ideia é o seguinte: primeiro a gente cria nós. A gente cria um nó de uma árvore
É um nó especial, que ele tem um valor, no caso de frequência, a frequência em que aquele item aparece, o símbolo que representa esse item, e é um nó de uma árvore binária. Então eu vou criar, inicialmente eu crio um nó para cada cor aqui que eu tenho. E eu coloco, né, a frequência sendo a frequência que aparece aqui, e o identificador faz sentido, né? Então aqui eu estou criando nó preto, nó branco, verde e vermelho. Criei os nós. Aí agora que eu tenho esses nós individuais, eu vou criar a árvore de Huffman. Qual que é a ideia da árvore de Huffman? Eu vou achar quais desses nós, quais dois nós aparecem com menor frequência. Aí eu vou criar um nó intermediário, digamos assim, que ele vai apontar para esses. O filo da esquerda vai ser o nó com a segunda menor frequência, e o filo da direita vai ser a cor com a menor frequência. E ele vai ter o identificador nulo, e a frequência dele vai ser a soma das frequências dos dois nós filhos dele. E aí beleza, então eu criei esse nó. Então então eu tenho um nó intermediário e esses dois nós filhos. E esse nó tem um valor. Aí eu repito o processo. Eu coloco, eu vou agora olhando para os nós, o nó, por exemplo. Eu criei um nó que ele aponta para verde e para vermelho. Aí agora eu vou olhar entre o nó que tem a frequência preto, o nó que tem a frequência branco e o nó que tem a soma das frequências aqui, quais que tem os dois que tem a menor frequência. No caso é o nó branco, que é 0.12, e esse nó intermediário que tem a soma aqui, que é 0.8. Então eu vou criar mais um nó, em que o filo da esquerda agora vai ser o nó branco, e o filo da direita vai ser esse nó intermediário, que aponta para verde e para vermelho. E a frequência dele vai ser a soma desses três caras aqui. 12 mais 5 mais 3, que é igual a 20. E por fim, eu repito o processo. Agora eu vou ter dois nós, né? Eu vou ter um nó preto com frequência de 80% e esse nó intermediário com frequência de 20%. E eu vou criar um nó raiz, que ele vai ter frequência igual a 100. E o filo da esquerda dele vai ser o nó preto e o filo da direita dele vai ser esse nó intermediário que aponta para todos os outros, que é antepassado dos nós brancos, verde e vermelho. E como é que eu extraio o código? Basicamente, eu vou ter uma árvore. Eu vou ter uma árvore assim. Deixa eu inserir aqui. Eu vou ter a seguinte árvore. Então no final eu vou ter a seguinte árvore, né? E aqui, como é que eu atribuo os códigos? Toda vez que eu vou para a esquerda, eu boto um 0 na frente. Toda vez que eu vou para a direita, eu boto 1. Então aqui eu vou ter 0. Aqui eu tenho 1, 0. Então branco é um 0. Já o verde eu tenho 1, 1, 0. E o vermelho eu tenho 1, 1, 1. É assim que eu extraio o código de Huffman. É essencialmente essa é a questão. Próxima questão de árvores binárias é uma questão que pede para escrever uma função em Python que, dado um conjunto de valores armazenados em uma árvore binária, para encontrar um valor x, quer dizer, dado uma árvore binária, né, para encontrar o valor que pertence a essa árvore binária, que é o maior valor menor que x. É um pouco aquela ideia do sucessor. É literalmente a ideia do sucessor. Eu tenho uma árvore binária. Eu quero, enfim, encontrar... Quer dizer, na verdade não é exatamente o valor do sucessor, não, mas enfim.
É meio que sim. Digamos que o sucessor ele fosse o valor x. Quer dizer, ai caralho. Que a raiz é x.